galera, nossa segunda dica está aliada ao eixo temático meio ambiente. Se liga, galera, apenas 2 vezes no Enem foi cobrado o tema de redação relacionado a essa esfera. Então, meio ambiente, sem dúvida alguma, é um tema que você tem que colocar no seu radar e, obviamente, fazer parte aí dos seus estudos. Bom, eu quero trabalhar com vocês uma aula sobre a questão do uso de agrotóxicos no Brasil e o PL 6.299 de 2002, que quem o defende chama de Lei do Alimento Mais Seguro e quem é contrário chama de pacote ou PL do veneno. Vamos lá? Primeira coisa, turma, eu quero que vocês se lembrem de uma data, 17 de março de 2017, show de bola, data facinha. A Polícia Federal deflagra uma operação de nome Carne Fraca. Você lembra o que foi essa operação? A Polícia Federal investigava um esquema de pagamento de propina para fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento afrouxarem as regras de fiscalização sobre algumas commodities brasileiras. Recorda? Empresas grandes aí, holdings, grandes grupos como JBS, como Brasil Foods, investigados pelo fato de estarem adulterando algumas commodities para conseguir, obviamente, realizar a venda das mesmas, mesmo quando o prazo de validade estavam vencidos. Vocês devem ter percebido que os mercados europeu e asiático começaram a botar um bonequinho em relação às nossas commodities e o agronegócio brasileiro foi colocado em xeque. Compreenda, agronegócio é uma palavra que surgiu, a origem dela foi lá na década de 50. Em 1957, lá na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Os criadores desse termo agronegócio são John Davis e Ray Goldberg. John Davis e Ray Goldberg, tá bom? Quando esse termo se popularizou? A partir da década de 70, quando os países vivenciaram suas revoluções verdes, suas revoluções agrícolas, implementando um sistema de agricultura mais intensiva. Beleza? Fatia do PIB. Galera, o agronegócio ele é muito importante para a nossa economia, tá bom? Muito cuidado para não realizar na tua redação um processo de demonização do agronegócio, não faça isso. O que eu estou pedindo é que você avalie a importância econômica do mesmo, já que ele representa hoje 27% do nosso PIB. Se a gente pegar a soma de tudo que é vendido em bens e serviços durante um ano no Brasil, você vai observar que 27% do PIB vem do agronegócio. Perfeito, tranquilo, excelente. Primeira coisa, fazer esse mapeamento do agronegócio. Caso você queira incluir uma definição, você pode colocar que é a rede que envolve todos os segmentos da cadeia produtiva vinculada à agropecuária, tá bom? E a principal função do agronegócio é a produção de commodities. Commodities, turma, é uma palavrinha fresquinha, mas é uma palavra que significa mercadoria, tá bom? É um produto em estado bruto, quase in natura, que passou por um processo de industrialização em grau mínimo, tá bom? Mas que possui um nível de negociação global e sua produção é em larga escala, tá bom? Hoje eu tenho commodities agrícolas, eu tenho commodities ambientais, eu tenho commodities financeiras, tá bom? As commodities hoje têm um nível de negociação, obviamente, global. E aí a gente poderia pegar algumas e, obviamente, realizar a correspondência em relação ao estado que mais produz essa commodity. Por exemplo, turma, carne bovina, Mato Grosso, carne suína, Santa Catarina, carne de frango, Paraná, banana, Bahia, café, Minas Gerais, óleo de soja, Mato Grosso, milho, Mato Grosso, né? O estado aí que é potência na produção de grãos. Açúcar, você poderia pegar São Paulo, laranja, São Paulo, cana-de-açúcar, São Paulo. Então,
É bom, isso não é uma geografia aqui tradicional no sentido, eu vou ter que decorar. Não, você vai aprender de fato essas informações porque elas são de suma importância, né? O conhecimento sobre o seu território, tá certo? Guilherme, qual foi a safra anual do Brasil? Turma, 2017, 2018, 228 milhões de toneladas de grãos. O Brasil se torna o segundo maior produtor de alimentos do mundo, atrás apenas dos cinturões agrícolas dos belts dos Estados Unidos, tá bom? Nós somos o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Entretanto, desde 2008, então essa liderança é antiga, o Brasil é o maior consumidor de venenos agrícolas, de pesticidas, de agrotóxicos do mundo. O estado que mais os consome é o estado do Paraná. Só para tu teres uma ideia, o paranaense consome por ano cerca de 9,5 litros de agrotóxico, enquanto que você, se levanta o braço daí e diz, Gui, eu como de tudo. Meu querido, se você come de tudo, então lembre-se, 7 litros a 7,5 litros de agrotóxicos por ano. Isso resultou, galera, de 2007 a 2017, em uma década, nós tivemos 40 mil casos de intoxicação aguda e 1.900 mortes que estariam relacionadas à exposição aos agrotóxicos. Essas fontes, Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Tranquilo? Onde é que eu quero chegar? Agrotóxicos são produtos químicos ou biológicos empregados numa lavoura para a eliminação de uma praga. Exemplo, o agrotóxico mais utilizado é aquele para eliminar ervas daninhas. Eu tenho herbicida. Em segundo lugar, os fungicidas. E em terceiro, os inseticidas. Tá bom? Eu vou te mostrar agora um quadro, vou me afastar um pouquinho para o Bruno lançar aqui um quadro resumo, onde você vai ver alguns critérios, você vai observar a lei atual, a lei de agrotóxicos, tá bom? Lei lá de 1989, e você vai ver aqui o PL 6.299 de 2002, que popularmente é chamado de pacote do veneno, PL do veneno, ou, para quem é favorável, lei do alimento mais seguro. Aqui, turma, você vai ver alguns critérios. O primeiro deles, mudança de nome. Vocês sabem que o que o Brasil está fazendo é se adequando ao GHS, ao sistema globalmente unificado. Então, na realidade, nós estamos nos adaptando ao que recomenda o sistema internacional. Então, a primeira coisa que poderia ocorrer é a mudança do nome, galera. Menos caveiras e mais detalhes. Por exemplo, cuidado veneno, agrotóxico, caveirinha lá. Então, qual é a proposta? Mudar o nome. Agrotóxico, na visão da bancada ruralista, na figura aí da ministra Tereza Cristina, diz que a expressão agrotóxico é muito depreciativa. Então, eles querem substituir o nome agrotóxico, adivinha vocês, por defensivos fitossanitários ou pesticidas, que são as expressões reconhecidas mundialmente. Mas pessoas dizem que isso pode levar a um abrandamento, a uma flexibilização, a uma suavização do termo. Compreenda, veneno, caveira, agrotóxico, tóxico, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, agro, riqueza, indústria e riqueza do país. Sim, agro é tóxico. Então, agora, nós teríamos o quê? Uma suavização do termo. Isso poderia levar, obviamente, a uma venda ainda maior. Lembrando que nós já consumimos por ano 850 milhões de litros de venenos agrícolas, tá bom? Segunda mudança, turma, é com relação ao registro. Hoje é proibido o registro de agrotóxicos. E observe que mesmo com a lei, na letra da lei, ela sendo rigorosa, infelizmente na prática a gente não tem o que a teoria, o que a lei pede para ser aplicado. Porque observe, é proibido o registro de agrotóxicos com características, agrotóxicos com características carcinogênicas, mutagênicas, que causam distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor. Agora, olha a mudança.
seriam proibidos somente aqueles agrotóxicos que oferecessem risco inaceitável. Pergunto para ti, que risco é aceitável no meio disso tudo? Por último, a análise. Como um agrotóxico é analisado, é aprovado? Turma, é um processo dividido em 3 fases. Eu tenho uma tripla análise. Eu tenho IBAMA, Anvisa e MAPA. O IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, faz a análise sobre os impactos ao meio ambiente do uso desse pesticida. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai avaliar quais são os riscos à saúde humana, tá bom? Devido à utilização desse pesticida. E o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, faz a análise sobre os riscos do uso desse pesticida na lavoura. Perfeito, tripla análise, poder de veto para cada uma dessas instituições. Percebam, mudança, criação de uma Comissão Nacional Técnica de Fitossanitários, CTN-FITO, Comissão Técnica Nacional de Fitossanitários. Seria apenas uma única análise de uma comissão formada por 23 membros, 1 do IBAMA, 1 da Anvisa e 21 membros do MAPA. Vocês observam que isso com certeza pode provocar uma flexibilização com relação à liberação de novos agrotóxicos para a utilização nas lavouras. E eu peço que vocês atentem para isso, tá bom? E faça um exercício, vou te passar uma tarefa de casa. Abre uma aba aí do teu computador e pesquisa quantos agrotóxicos foram liberados desde o início do ano até o presente momento, para você ver se novos produtos entraram no mercado ou não. Confira. Por último, uma proposta de intervenção, tio Gui. Te dou uma proposta de intervenção. A implementação do que o Estado do Paraná realiza em alguns municípios. A implantação das chamadas cortinas verdes. Tá bom? O que seria essa cortina verde? Você se lembra lá do nosso novo Código Florestal de 2012, né? Lá em 65, quando foi criada as áreas de preservação permanente, as APPs, e quando foi criado um instrumento chamado reserva legal. O que são as reservas legais? São aquelas áreas no interior da propriedade ou imóvel rural, onde tem que ser mantido com cobertura vegetal nativa. Pois bem, olha o que foi feito. O que seria essa cortina verde? Entre a propriedade, está aqui a propriedade, está aqui a lavoura, está aqui o núcleo habitacional mais próximo. Vai ser respeitada uma faixa de transição a partir do limite da propriedade de 50 metros. E aqui no limite dessa propriedade vai ser plantado 2 estratos, um arbóreo, um corredor com árvores. O Bruno vai te mostrar uma imagem muito boa dessa cortina verde. E um estrato arbustivo, obviamente uma barreira natural, para pelo menos mitigar, minimizar a dispersão desses agrotóxicos, tá bom? Implantação da cortina verde. Gui, e se o proprietário rural não aceitar realizar o plantio dos estratos? Ele tem que dobrar a faixa de transição de 50 para 100 metros. Cheiro grande, mais uma dica do professor Guilherme, maratona de atualidades na veia, você encontra aqui no destaque pré-vestibulares e concurso. Aquele que mais aprova em medicina na região do Cariri e aquele que fomenta educação de qualidade há mais de 17 anos. Cheiro grande, turma. Até a próxima!